Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, sejam bem-vindos ao Política Impura, o programa onde comentamos as notícias que marcaram a semana política. Connosco temos a nossa presença habitual, Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Sara, hoje bem-vinda em substituição da Olga e da Renata, mas estão bem substituídas. Fazemos parte desta grande equipa. Fazemos parte desta. Henrique, se houve aqui uma polémica que marcou a atualidade nacional, foi a exposição de fotos do grande fotógrafo Mapplethorpe. Como é que tudo isto levou à admissão de João Ribas e como é que viu este facto atrás de facto, acontecimento atrás de acontecimento? A própria Fundação Serralves teve que se defender, vir a público, tomar uma posição, explicar o que sucedeu. A Fundação de Serralves defendeu-se, eu acho que mal, e João Ribas também se demitiu mal. Acho que ambos ficaram mal na fotografia, na fotografia, por causa do fotógrafo Mapplethorpe. E porquê? Por um lado, a Fundação de Serralves esteve mal em colocar mensagens e, sobretudo, relegar determinadas fotografias para uma espécie de gueto só acessível a maiores de 18 anos, como se fosse simples pornografia. Ora bem, a exposição não era simples pornografia, a exposição era uma exposição de obras de arte e já há muito que vem sendo discutido o problema de até onde é que vai a pornografia e a obra de arte e até onde é que uma imagem sexualmente explícita e chocante para bons espíritos pode ou não ser exibida em público. No Brasil ainda não há muito tempo tivemos o mesmo problema, com uma exposição em São Paulo, que os conservadores brasileiros criticaram imenso. Ora, a arte não deve ser objeto de censura na medida em que a arte é diferente da pornografia, é diferente, e aquilo que em determinada instância pode ser considerado pornografia e pouco desejável, no caso da arte, não tem nada a ver com simples pornografia. A pornografia é algo que se vende e que não procura propriamente a beleza, mas o simples prazer. Na arte, procura encontrar-se o prazer através até de algo de sexualmente explícito. Foi no caso de Mapplethorpe, que aliás já tinha sido censurado pouco tempo depois da sua morte em Washington. Houve uma grande discussão acerca das suas obras que sexualmente eram explícitas, com o agravante de Mapplethorpe ter falecido do SIDA. E que naquela altura era uma doença incurável e estigmatizante. Uhum. Ora, tudo isso serviu para censurar a exposição do Mapplethorpe em Washington. De certo modo, aqui passou-se um pouco o mesmo, lamentavelmente, porque não deve ser censurada, a obra de arte não deve ser censurada, mesmo que tendo algo de sexualmente explícito. E João Ribas também exagerou, porque um diretor com a responsabilidade dele não devia demitir-se à primeira contrariedade. Não parece... Acho que talvez fosse uma arrogância excessiva de João Ribas o ter-se demitido. É pena, ele era um bom programador,
e Serralves perde com ele, e a cultura portuguesa, de certo, e a arte portuguesa perde com a admissão dele de Serralves. A verdade é que toda esta polémica trouxe muitos visitantes e só num dia penso que 5.000 pessoas chegaram a ir à exposição e nem eram previstas tantas entradas. No meio de tudo isto, a arte ainda está... A arte beneficiou. Serralves beneficiou. Uhum. Ainda está a chegar aos públicos e é isso que importa. Agora passemos para outro assunto, a substituição da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, por Lucília Gago. Como é que viu esta alteração, Henrique? Ora bem, eu estou do lado do Presidente da República e daqueles que entendem que este tipo de cargos devem ser de duração limitada. Porque há cargos, como o do Presidente da República, que são de duração limitada, ou outros cargos que também, cargos políticos, que todos eles têm duração limitada. Ora, e o caso mais gritante é o caso do Presidente da República. Os presidentes da Câmara têm mandatos de duração limitada, etc. Ora bem, é importante que os mandatos sejam de duração limitada. Não só para as pessoas não se eternizarem no poder e sabendo nós que o poder corrompe, isso não ser um motivo de corrupção, como, por outro lado, o facto de determinada pessoa se eternizar no poder, isso significa que ela poderá ser avessa a ideias novas e continuará a pôr em prática aquilo que pensava há 10 anos ou há 15 anos, quando o mundo mudou e é necessário ideias novas. Sim, cumprir a própria democracia. Cumprir a própria democracia. Ora bem, contra isso manifestou-se muita gente, nomeadamente a direita, e a pessoa mais que veio a público de uma maneira mais assintosa foi o ex-presidente Cavaco Silva, e o caso dele merece uma reflexão. Foi ele que nomeou Joana Marques Vidal, portanto ele, de certo modo, estava ali interessado em demonstrar que uma nomeação feita por ele se poderia eternizar, que era porque era uma boa nomeação. Ora, para além deste princípio da limitação temporária dos cargos, há outras questões muito importantes. Joana Marques Vidal não foi aquela procuradora isenta que muitos dizem. E não foi muito a favor de Cavaco Silva. Foi muito a favor? Foi muito a favor de Cavaco Silva. E dos seus... da sua entourage, como se costuma dizer, dos que o rodeavam. O que é que a Joana Marques Vidal fez acerca de gente como Dias Loureiro, como outros governantes, ex-ministros, Neves, Sanches, tudo ex-ministros do PSD, profundamente ligados a Cavaco. Esses senhores não foram julgados quando eles estiveram na base da fraude do BPN. E, aliás, Cavaco foi, digamos assim, o autor moral do BPN. Ora, eu nem sequer vou pelo facto de ele ter lucrado ou não ter lucrado. Acho que esse caso até é relativamente secundário no meio disto tudo. O que não é secundário é aquela gente que causou imenso prejuízo ao país, que colocou o país numa crise enorme. Essa gente foi poupada por Joana Marques Vidal, porque deixou arrastar processos até à prescrição.
E sobre isso Cavaco não se pronuncia. Agora, no caso do BES, curiosamente, Cavaco também não se pronuncia. O caso do BES, relativamente ao qual Cavaco tem uma responsabilidade especial, na medida em que 15 dias antes de ser declarada a insolvência do BES, ele tinha afirmado publicamente que o BES era um banco seguro, de modo que muita gente ainda continua a comprar títulos do BES. De certo modo, ele tem responsabilidades e ele era algo que não podia dizer que não era bem informado, porque ele estava frequentemente em reuniões, quer com o governador do Banco de Portugal, quer com o próprio Ricardo Salgado. Ele tinha uma relação muito, muito próxima com Ricardo Salgado. Ora bem, nós chegamos ao final de 2018 e há testemunhas e arguidos no processo do BES que ainda nem sequer foram ouvidos. Será que as coisas vão mudar com o Cília Gado? Estará a Joana Marques Vidal à espera que prescreva tudo? Ora bem, estes são os dois casos mais graves da democracia portuguesa. É muito grave o caso de Sócrates, relativamente ao qual, e ainda bem, Joana Marques Vidal andou com celeridade. Mas, curiosamente, a própria Joana Marques Vidal nunca, no tempo dela, conseguiu descobrir quem foi o autor de uma fuga de informação, de uma violação do segredo de justiça. E não houve nenhum mandato de Procurador-Geral da República em que houvesse tantas violações do segredo de justiça como no de Joana Marques Vidal. E ninguém foi punido. Porquê? Isso ilustra que Joana Marques Vidal não era nem tão competente como isso, nem tão isenta pelos vistos como isso. Mas quer-se fazer dela agora uma espécie de figura acima da realidade da nação, quando não era. Ela era uma figura dentro da realidade da nação e que agradou à direita, agradou nomeadamente a Cavaco Silva, porque, no fundo, a atuação dela acabou por beneficiar os amigos de Cavaco. São questões que dão realmente muito para pensar, mas também temos aqui outra questão que rebentou nesta semana, que para além do combate à corrupção em Angola, há aqui a prisão do filho do ex-presidente, de José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos. Como é que as coisas dão estas voltas de repente? É uma surpresa enormíssima que está acima de todas as expectativas. Nós percebemos que o novo presidente de Angola está a mudar muito em Angola e que a corrupção não está a ter a impunidade que teve no anterior mandato. Mas pensávamos que seria difícil ser preso um indivíduo como o José Filomeno, filho do anterior presidente José Eduardo dos Santos. Parecia um intocável, estava acima da justiça e, portanto, tocar no José Filomeno é, de certo modo, tocar no José Eduardo dos Santos. Totalmente. E a justiça angolana está a atuar mesmo nos casos aparentemente mais difíceis. E não foi só o caso do filho do José Eduardo dos Santos, do José Filomeno, foi também o governador do Banco de Angola que foi acusado. A Comissão de Supervisão Bancária de Angola, os responsáveis pela supervisão bancária de Angola, que estão acusados. Há um conjunto de pessoas altamente responsáveis a nível do topo da responsabilidade em Angola que estão neste momento na prisão e que estão indiciados por crimes, nomeadamente uma fraude de 500 milhões
à República de Angola, protagonizada por José Filomeno e pelo governador do Banco de Angola, através de empresas fantasma que não existiam, que pagavam a quem não prestava serviços, e tudo isso fez com que o Estado angolano perdesse 500 milhões de euros. Ora, isso está agora a ser investigado a fundo e, felizmente, os responsáveis não estão impunes. Para já estão presos e é um bom sinal de que a democracia angolana está a funcionar e de que Angola pode ser aquele grande país africano, pode ser um país líder dentro da África e a nível mundial. Repare-se que Angola tem a possibilidade de um crescimento populacional que pode ir para praticamente 10 vezes mais do que a atual população, 33 milhões de habitantes. E isso fará com que Angola, com um país com 100 milhões de habitantes, por exemplo, e com a riqueza que dispõe de Angola, no petróleo, nos diamantes, em tudo, inclusivamente no próprio solo, que seja um país com um peso muito grande a nível africano e algum peso até a nível mundial. É isso que se afigura para um futuro de Angola com muita esperança, e é com muita esperança que vemos o futuro de Angola. Um país que também está a viver um momento muito agitado é o Brasil, que também padece da alta corrupção. Temos vindo a conhecer novos factos dos casos da central nuclear de Angra 3 e também a condenação da Petrobras. Ora bem, tudo isso, o caso da central Angra 3 é absolutamente escandaloso, que está a custar muitíssimo mais, bem, umas 10 vezes mais do que foi inicialmente programado, e a sua energia vai custar o triplo das centrais nucleares Angra 1 e Angra 2. Isto é, em vez de se poupar, acaba por se produzir energia a preços muito superiores. Ora, isso é mais um caso de corrupção no Brasil que nem sequer está a ser muito aprofundado, nem investigado. Outro caso de corrupção é a tradicional Petrobras, que está metida na corrupção e essa corrupção levou a que fossem intentadas nos Estados Unidos ações contra a Petrobras, a exigir indemnizações pela manipulação da informação bolsística, por fraude no que toca às cotações da Bolsa, e os acionistas, quer brasileiros, quer de outros países, nomeadamente americanos, propuseram ações nos Estados Unidos contra a Petrobras a exigir indemnizações. E foram agora já feitos acordos em que a Petrobras aceitou pagar dezenas de milhões de euros a esses acionistas. Com prejuízo, como é óbvio, do Brasil, com prejuízo da Petrobras e da sua imagem. Tudo isso resulta de uma corrupção que vem sendo acumulada e está a ser combatida, mas de uma maneira muito suave, porque os principais beneficiários dessa corrupção, que são ex-ministros, ex-governadores, deputados, esses ainda não estão como deviam estar na prisão. E a Petrobras continua a ser uma empresa suspeita a nível mundial. Agora, o Brasil está a passar por um período eleitoral
em que se perspectiva que os principais protagonistas da corrupção, que são os partidos como PSDB, PSDB, que é um partido de centro-direita, partidos que têm como expoentes, por exemplo, um indivíduo como Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República, disputou a presidência da República com Dilma Rousseff, perdeu, e está indiciado por graves casos de corrupção. Esses partidos não vão ter, e o MDB, do atual presidente Michel Temer, todo ele atravessado pela corrupção. Ora bem, esses partidos não vão ter resultados. Os candidatos desses partidos, nomeadamente Gerardo Alckmin e Meirelles, o atual Ministro das Finanças, que é candidato à presidência da República, não vão passar à segunda volta. Isso está, as sondagens dizem-no claramente, têm intenções de voto da ordem dos 6 ou 4%. Quem irá passar à segunda volta será, manifestamente, o candidato do PT, do Partido Trabalhista Brasileiro, candidato indicado por Lula, indicado e apoiado por Lula da Silva, e Jair Bolsonaro, um candidato da extrema-direita que tudo indica que irá passar à segunda volta, ultrapassando os dois, o candidato colocado em terceiro lugar, Ciro Gomes, também um candidato de centro de esquerda. Ora, com a Haddad, eu penso que o PT deve ter aprendido a lição e não se deve deixar envolver na teia da corrupção em que foi levado a envolver-se em grande parte para manter o poder, para poder legislar, porque pressionado por deputados corruptos ligados às congregações religiosas. Esperamos que tudo indica que Haddad irá vencer, porque Bolsonaro já está próximo de Haddad, tem vindo a marcar passo a sua candidatura e, pelo contrário, inclusive tem o seu candidato a vice-presidente, o general Mourão, tem tido atuações extremamente polémicas, e nomeadamente, por exemplo, criticando o 13º mês para os brasileiros, no que teve de ser corrigido pelo próprio Bolsonaro. Ora bem, quando existe uma divergência entre o candidato à presidência e o seu vice-presidente, uma divergência tão notória, algo vai mal nessa candidatura. Por outro lado, toda a direita conservadora, que não seja de extrema-direita, apoiará, e eventualmente numa segunda volta, Haddad, porque parece que dificilmente o PMDB e o PSDB terão, isto é, aqueles que apoiam a candidatura de Meirelles e de Alckmin, terão força para apoiarem numa segunda volta Jair Bolsonaro. Isso seria a sua destruição, a destruição da sua imagem como partidos democráticos, já que Bolsonaro continua a apoiar, a dizer bem da ditadura militar, que foi o período trágico do Brasil. Portanto, penso que, ganhando Haddad como perspectiva na segunda volta, que sem dúvida nenhuma que o país entrará num outro período onde haverá maior atenção à corrupção. No entanto, essa alteração passará por alteração das desigualdades económicas, passará por uma alteração na própria Constituição brasileira, já que não é admissível que no Parlamento brasileiro estejam 34 partidos representados, na Justiça, que é altamente corrupta, enfim, em tantos setores do Brasil que precisam de ser mudados para que
o Brasil não continue a ser o país do futuro eternamente adiado. O Brasil pode ser, a médio prazo, um grande país, O país do progresso. o país do progresso, da ordem e do progresso, um país relevante no contexto internacional, é o país mais rico do mundo e só tem de ser bem governado para se assumir como um país mais rico do mundo. Agora, outro país também muito importante, e aqui é uma administração que parece ter mais uma mancha. Há aqui uma série de denúncias contra o juiz indicado por Trump, o Brett Kavanaugh. Então, Trump vai indicar um juiz que parece que tem aqui um passado não muito claro. Ora bem, Trump, embora fale de democracia, é um indivíduo de extrema-direita, racista. Sim. Esse Brett Kavanaugh é um indivíduo também racista e de extrema-direita, que Trump pretendeu que continuasse com uma maioria conservadora de extrema-direita, até dentro do Supremo Tribunal da Suprema Corte Americana, do Supremo Tribunal de Justiça americano. Ora, os juízes do Supremo Tribunal de Justiça americano são nomeados vitaliciamente. Isso significa que até ao fim do seu mandato, se nada de especial ocorresse, com a eleição deste candidato, Trump fica seguro, nomeadamente das tentativas que existem de o ligar à Rússia e para demonstrar que ele é um presidente que foi colocado no poder pela Rússia de Putin e que, portanto, deve ser destituído. Ora, isso parece que está a suceder mal a Trump, porque, para além das críticas vindas dos setores negros da população, devido ao racismo manifesto por parte do Brett Kavanaugh, surgem agora casos que para os americanos são muito piores, que são os casos de violação ou de assédio sexual, que, embora tendo ocorrido há muitos anos, estão agora a vir a público vários deles. Claro que isso é uma coisa que para Trump é algo de insignificante, porque ele próprio está denunciado por isso e foi acusado de dar dinheiro para calar escândalos e outras questões. Portanto, a postura de Trump não admira que ele tenha indicado. Não admira. Agora, só se espera, e isso é muito importante, estes interrogatórios estão a atrasar a eleição do escolhido por Trump e, eventualmente, conseguirão atrasar essa eleição até às eleições de novembro. Em novembro, toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado irão ser substituídos. E prevê-se que os republicanos percam a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, que passa a ser mais maioritária ainda dos democratas. Ora, os democratas não aceitam de modo nenhum a eleição desse juiz indicado por Trump e corre o risco de ser um flop essa indicação de Trump. Felizmente para a América, porque a América precisa de ser renovada e não precisa de pessoas que vêm do passado, que vivem ainda no passado. Como esse Brett Kavanaugh e como Trump.
E Trump, que esta semana passou por um momento não muito bonito, porque na ONU toda a gente Foi se objeto riu. de riso. Pois. Mas curiosamente ele disse: vocês não se estão a rir de mim, mas estão a rir-se comigo. Os argumentos já Ele Trump. tentou argumentos a Trump, aquela inteligência saloia a Trump. Obviamente que ele foi objeto de riso quando disse que com ele, em 2 anos da sua governação, a América teve mudanças mais extraordinárias do que em qualquer tempo anterior da sua governação. É uma megalomania ridícula que aquele homem tem e que é característica de megalómanos ignorantes, como é o caso de Trump. No outro caso, que também surgiu, em que ele falou da Alemanha como dependente energeticamente da Rússia, e os alemães acabaram por se rirem, as pessoas acabaram por se rir, porque, no fundo, ele estava a referir-se a ele próprio, porque lá foi colocado por Putin, e a Alemanha não é assim tão dependente da Rússia, pelos vistos, tem batido o pé aos russos, nomeadamente relativamente à Ucrânia e à Crimeia, e Trump não tem feito nada disso. E a Alemanha está a fazer um esforço de modernização energética que nem de longe nem de perto os Estados Unidos estão a fazer. Portanto, é ridículo que ele diga que a Alemanha está a tornar-se cada vez mais dependente energeticamente da Rússia, quando são os Estados Unidos da América que estão cada vez mais dependentes das fontes de energia tradicionais e não são capazes de se renovar para se tornarem competitivos a nível mundial. A megalomania de Trump, mas também teve outras questões mais sérias. No fundo, aquilo que Trump fez nas Nações Unidas foi elogiar o nacionalismo extremo. Isto é, ele disse que a globalização, nem pensar, que o que interessava era o patriotismo e a defesa dos interesses particulares dos Estados Unidos. Foi dizer isto é, não, foi dizer algo que é o oposto do... Que é o oposto, isto é... A ONU é o símbolo do espaço de conjugação de interesses e de vontades e até de ideias. Sim, e ele foi mostrar exatamente o contrário de tudo isso. Por isso, o discurso dele só não foi veiado porque não podia ser, mas não foi aplaudido, nomeadamente o nosso Presidente da República não o aplaudiu, e muito bem. Ainda bem. Por último, e tem que ser em tempo recorde, vamos analisar aqui um momento também de fragilidade da Zâmbia. A Zâmbia está hipotecada à China. Sim, a Zâmbia está hipotecada à China, como muitos países africanos. A China está a levar a cabo uma penetração no continente africano que tem sido ignorado, quer pelos Estados Unidos, quer pela Europa, e está ela própria a financiar grandes projetos de desenvolvimento, ou pelo menos de aparente desenvolvimento nos países africanos, emprestando dinheiro aos países africanos, e como eles não podem pagar, até porque esses projetos, uns são megalómanos, outros esbarram na corrupção, e como não podem pagar, grande parte das infraestruturas e da riqueza desses países já é da pertença da China, através desses contratos de financiamento que a China faz e que lhe são altamente favoráveis. Isso é um aviso muito importante para a Europa, que deve prestar mais atenção à África, para que a África não se torne dependente da China e não se torne uma nova colónia da China, porque
acaba por ser também uma propriedade, de certo modo, da própria China. É bom que a Europa, agora que os Estados Unidos entraram num período de isolacionismo, que a Europa recolha em si mesma as suas próprias forças e procura alianças estratégicas, nomeadamente em África, para enfrentar o seu futuro, porque a verdade é que com Putin à porta e com uma hostilidade não disfarçada de Trump, a Europa precisa de se concentrar nela própria, de ver que até em termos militares se deve bastar a ela própria e que em termos económicos deve desenvolver-se paralelamente, até porque o problema da imigração dos países africanos, que neste momento está a causar graves perturbações dentro da própria Europa, e para evitar esse surto de imigração, o investimento europeu na África é urgente, e é urgente uma nova política da União Europeia para a África. Muito obrigada, Henrique. Foi esta a análise feita à atualidade económica e política. Esperamos-vos no próximo Política Impura. Muito obrigada por ter estado desse lado. Obrigado, Sara. Política Impura. Um olhar sobre a semana.